Hoje é dia 20 e o dinheiro já acabou. O saldo do aplicativo do banco mostra apenas números vermelhos como um deserto onde antes existia algum fôlego. Mas existe uma verdade que dói mais do que olhar para aquela tela. O salário nunca foi realmente seu. No momento em que ele cai na conta, geralmente lá pelo dia 5, aquele valor já tem donos definidos. E nenhum deles é você. Na prática, muita gente vive apenas como um intermediário. Trabalha 44 horas por semana para pegar dinheiro do patrão e repassar para o dono da operadora de cartão, para o supermercado do bairro e para a empresa que fabricou o celular que está na sua mão. Parece vida, mas muitas vezes é apenas sobrevivência, financiando o conforto de quem entende melhor o jogo. A cena costuma se repetir todo mês. O pequeno alívio do início do pagamento dura, no máximo, 48 horas. Depois disso começa a fase da agonia lenta. É quando surgem as escolhas desconfortáveis. Qual boleto pode esperar, qual juro será aceito e qual pequeno prazer precisa ser cortado para o orçamento fechar. Com o tempo, esse ciclo se torna tão comum que muita gente já se acostumou com aquela ansiedade silenciosa que aparece sempre no final do mês. A verdade é simples e dura ao mesmo tempo. Quem vive assim não é dono do próprio tempo. O tempo já foi vendido antes, parcelado em 12 vezes, com juros escondidos no meio das compras. É como correr todos os dias dentro de uma roda de hamster financeira. E o mais irônico é que essa roda continua girando porque ela é alimentada diariamente por hábitos que parecem inofensivos. O chamado fim de mês quebrado raramente é apenas azar. Quase nunca é apenas culpa da economia do país. E, em muitos casos, nem mesmo do valor do salário. Na maioria das vezes, ele é o sintoma de algo mais profundo, uma mente que ainda não aprendeu a diferença entre agir como um adulto ou viver apenas como um consumidor impulsivo. Se a sensação constante é estar apenas esperando o próximo pagamento cair na conta, então existe uma verdade difícil de admitir. Isso não é exatamente viver, é apenas cumprir pena dentro de um ciclo que se repete todos os meses. E agora vem a parte mais incômoda de todas. Eu vou te mostrar o verdadeiro motivo pelo qual o dinheiro nunca sobra. E já adianto uma coisa, o principal culpado provavelmente está olhando para você agora, refletido na tela do próprio celular. É aqui que a máscara de vítima começa a rachar. Sabe aquela frase repetida quase como um mantra toda sexta-feira à noite ou sempre que alguém para diante de uma vitrine? Eu trabalho tanto, eu mereço um agrado. Essa pequena frase costuma ser a sentença de morte da liberdade financeira. A chamada ditadura do eu mereci é o mecanismo de defesa que uma mente imatura usa para justificar a própria falta de disciplina. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém fala em voz alta. Quem troca a segurança do próprio futuro por um prazer de poucas horas está, na prática, escolhendo permanecer pobre. A rotina se repete todos os dias, 44 horas semanais em um trabalho que muitas vezes nem traz satisfação, lidando com pressões e cobranças. Então chega o final de semana e todo aquele esforço é entregue ao dono do bar, à balada da moda ou às plataformas de delivery. Parece uma recompensa, mas muitas vezes é apenas mais uma forma de punição. Quem paga o preço real dessa escolha é a versão futura de você mesmo. Aquela pessoa que vai precisar trabalhar ainda mais anos simplesmente porque hoje faltou maturidade para dizer não a um desejo momentâneo. A carência emocional virou um dos modelos de negócio mais lucrativos do planeta. O sistema adora quando alguém repete "eu mereço". Ele prospera quando um consumidor decide comprar um celular que custa 3 vezes o próprio salário apenas para sentir por alguns minutos que venceu na vida. Grande parte do mercado moderno é alimentada pelo desespero de parecer algo que ainda não se é. Cada vez que o cartão de crédito é usado para sustentar um luxo que o patrimônio não comporta, a mensagem enviada ao mundo é simples. A vaidade falou mais alto que a inteligência. Não faz sentido pagar um jantar caro quando o aluguel está atrasado. Não faz sentido planejar uma viagem quando sequer existe uma reserva para uma emergência médica. No fim das contas, o que cada pessoa realmente recebe são apenas as consequências das próprias escolhas. Quem se comporta como uma criança que quer o doce imediatamente e se recusa a esperar pelo jantar inevitavelmente acaba convivendo com a ansiedade de abrir o aplicativo do banco e encontrar a conta no vermelho perto do dia 20. Esse ciclo só começa a terminar quando o consumo deixa de ser usado como anestesia para uma vida que ainda não foi organizada. Alguma vez você já sentiu aquele arrependimento estranho logo depois de uma compra impulsiva? A sensação chega quase como uma ressaca emocional. Isso acontece porque naquele momento ocorreu um verdadeiro sequestro biológico. O cérebro humano não foi projetado para lidar com cartões de crédito, limites de parcelamento e vitrines digitais. Ele foi moldado para resolver problemas de sobrevivência
sobrevivência imediata. Existe um fenômeno estudado na psicologia chamado desconto hiperbólico. É a tendência natural da mente humana de preferir uma recompensa pequena agora em vez de esperar por uma recompensa muito maior no futuro. Para a parte mais primitiva do cérebro, o futuro é apenas uma ideia distante. Já aquele tênis novo na vitrine ou o pedido de comida chegando na porta são estímulos reais imediatos capazes de disparar descargas de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da antecipação. É ela que cria a sensação de expectativa e prazer antes mesmo de algo acontecer. O sistema de consumo moderno aprendeu a explorar esse mecanismo com precisão cirúrgica. O prazer raramente está em possuir o objeto. O prazer está no ato de comprar. É por isso que tanta gente tem armários cheios de roupas que quase nunca usa, mas que no momento da compra pareciam absolutamente necessárias. O consumo acaba funcionando como uma droga. Quando a vida está estressante, quando o trabalho suga toda a energia, ou quando os relacionamentos entram em crise, muita gente corre para o shopping ou para aplicativos de compras em busca de algum tipo de anestesia emocional. Nesse instante, a liberdade financeira é trocada por um alívio químico que dura poucos minutos. Enquanto essa descarga de prazer acontece, o lobo frontal do cérebro, responsável por planejamento e tomada de decisão racional, praticamente entra em segundo plano. Por alguns instantes, a pessoa age quase como um animal guiado apenas pelo instinto de satisfação imediata. O problema é simples. A dopamina desaparece rapidamente, mas a fatura permanece. A mente de quem vive constantemente no aperto financeiro costuma se viciar em recompensas rápidas para compensar uma realidade onde sente que tem pouco controle. O gasto surge como uma tentativa de recuperar esse controle, mesmo que seja algo pequeno, como escolher o sabor de uma pizza que vai custar o dinheiro do transporte da semana seguinte. Isso não é apenas azar. Na prática, é um comportamento muito parecido com dependência, um vício em pequenas recompensas que ainda não foi reconhecido. Enquanto os impulsos mais primitivos não forem domados, o sistema continuará encontrando consumidores perfeitos para lucrar em cima da impulsividade deles. Se a explicação para os problemas financeiros parece ser apenas falta de sorte, os números reais são suficientes para desmontar essa ilusão. Dados da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, mostram que o endividamento no Brasil alcança níveis assustadores, chegando perto de 78% das famílias. Isso significa que quase 8 em cada 10 pessoas que cruzam a rua todos os dias carregam algum tipo de dívida. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. O sistema não está quebrado. Na verdade, ele nunca funcionou tão bem. Enquanto milhões de pessoas sentem o estômago revirar ao abrir a fatura do cartão de crédito, os maiores bancos do país anunciam lucros trimestrais que passam facilmente de 10, 15 ou até 20 bilhões de reais. Esse dinheiro não surge do nada. Ele nasce principalmente da incapacidade de muita gente entender o que está assinando. Existe uma arma financeira silenciosa que sustenta esse modelo, o juro composto negativo. Quando alguém entra no cheque especial ou começa a pagar apenas o mínimo do cartão de crédito, passa automaticamente a aceitar taxas que podem ultrapassar 400% ao ano. Isso já deixou de ser apenas juros. Na prática, funciona como uma forma de extorsão alimentada pela falta de educação financeira. O mecanismo é simples. A instituição financeira empresta um valor que o cliente ainda não possui para que ele compre algo que muitas vezes nem precisava e depois cobra um preço tão alto que o pagamento exige anos de trabalho. Em outras palavras, parte do tempo de vida da pessoa passa a ser usado apenas para sustentar aquela dívida. Enquanto parcelas mínimas são pagas mês após mês, executivos do sistema financeiro acumulam bônus milionários, coberturas de luxo e estilos de vida que parecem inalcançáveis para quem está do outro lado do contrato. O juro composto pode ser considerado uma maravilha matemática quando trabalha a favor de quem investe. Mas para quem deve, ele funciona quase como um câncer financeiro que cresce silenciosamente. Uma dívida de 10 mil reais com uma taxa de 14% ao mês, por exemplo, pode praticamente dobrar em menos de 6 meses. O sistema conhece esse comportamento humano muito bem. Depois que alguém entra nesse ciclo, a própria mente passa a priorizar a sobrevivência imediata. Em vez de eliminar o problema, a pessoa continua consumindo pequenas coisas para aliviar o estresse, o que prolonga ainda mais o endividamento. Nesse momento, o devedor deixa de ser apenas um cliente. Ele se transforma em um ativo dentro do balanço da instituição financeira, um fluxo de caixa previsível. Para o banco, aquela pessoa não representa um problema, representa a receita. É o consumidor que paga tarifas, juros e
encargos, enquanto escuta um gerente simpático oferecer mais limite de crédito como se fosse um favor. Se os números não mentem, a conclusão é simples. Muita gente passa a vida inteira trabalhando duro, mas acaba enriquecendo todo mundo ao redor, menos a si mesmo. Muita gente acredita na ideia confortável de que o verdadeiro problema financeiro é apenas o tamanho do salário. O pensamento costuma ser simples. Se entrassem mais R$1.000 por mês na conta, tudo estaria resolvido. Mas vale lembrar o que aconteceu na última vez que houve um aumento, um bônus ou algum dinheiro extra inesperado. A sensação de melhor apareceu por um momento, mas pouco tempo depois a situação parecia exatamente a mesma. Isso acontece porque a renda até cresce, mas o custo da própria vida cresce junto. Existe uma armadilha silenciosa conhecida como inflação do estilo de vida. Sempre que a renda sobe, a régua dos desejos sobe também, muitas vezes em uma velocidade ainda maior. Aquilo que antes parecia suficiente começa a parecer pequeno. O carro popular deixa de agradar e surge o desejo por um SUV. A cerveja simples já não serve mais, agora precisa ser artesanal. O plano de celular básico de R$40 se transforma rapidamente em um pacote de 100. O celular antigo ainda funciona perfeitamente, mas surge a necessidade de trocá-lo porque o modelo novo transmite uma imagem de sucesso que o saldo bancário não confirma. Sem perceber, muita gente entra em uma corrida interminável onde o prêmio é apenas a aparência de prosperidade, enquanto a realidade financeira continua frágil. A renda pode ser de classe média, mas o padrão de consumo tenta imitar o de um herdeiro. E aqui aparece a revelação desconfortável. O verdadeiro vício muitas vezes não é consumo, é status. Compram-se objetos que nem são tão desejados assim, apenas para impressionar pessoas que nem fazem parte da vida real, utilizando recursos que ainda nem foram conquistados. A vaidade se transforma no maior custo fixo do orçamento, enquanto não se entende que riqueza não é aquilo que se gasta, mas aquilo que se consegue preservar. O resultado é um perfil muito comum hoje em dia, o chamado pobre premium. É o sujeito que tem um carro bonito na garagem, mas entra em desespero se um pneu fura, porque não existem R$200 reservados para uma emergência. A vida passa a ser vivida no fio da navalha, sustentando um padrão que depende de que absolutamente nada dê errado naquele mês. Basta um imprevisto, uma doença inesperada, uma demissão, para que todo o castelo de cartas desmorone. Nesse cenário, patrimônio de verdade nunca é construído. O que existe é apenas uma fachada frágil feita de aparência que o primeiro vento forte pode derrubar. Curiosamente, a versão de 10 anos atrás talvez tivesse menos recursos, mas possivelmente carregava mais tranquilidade. Hoje, o que sobra é apenas a sensação de estar preso em uma vitrine de luxo, dependente da aprovação constante de outras pessoas. A música de fundo diminui, restando apenas uma batida constante, quase como o som de um relógio marcando o tempo. Agora que a anatomia desse fracasso financeiro está exposta sobre a mesa, restam apenas dois caminhos. O primeiro é o mais familiar. Ignorar tudo o que foi dito, fechar o vídeo e procurar a próxima dose de dopamina barata para anestesiar o desconforto de continuar no vermelho. É possível seguir culpando o governo, a empresa ou simplesmente a sorte. O problema é que o sistema adora esse tipo de negação. Ele prospera justamente quando falta responsabilidade pessoal. Existe, porém, um segundo caminho. É o único que realmente leva à liberdade. E já vale um aviso, ele é profundamente desconfortável. O ciclo eterno do mês quebrado só termina quando o medo de envelhecer dependente sem recursos se torna maior do que o desejo de parecer bem-sucedido hoje nas redes sociais. Liberdade financeira não nasce de uma planilha milagrosa. Ela começa na capacidade de olhar para si mesmo e aprender a dizer não. Não para compras desnecessárias. Não para status artificial. Não para decisões impulsivas que comprometem o futuro. Significa aceitar uma fase de disciplina, cortar o que não é essencial, abrir mão de certas aparências enquanto algo sólido é construído. Quem não domina os próprios impulsos de consumo dificilmente será dono da própria vida. Acaba se tornando apenas um número lucrativo no balanço de outra pessoa. Ser adulto no sentido real da palavra é aprender a trocar prazer imediato por segurança duradoura. É entender que dinheiro não serve apenas para comprar coisas. O verdadeiro propósito dele é comprar tempo, tranquilidade e liberdade de escolha. O ciclo
começa a terminar no momento em que alguém decide que não quer mais ser um passageiro dentro da própria história. O sacrifício de hoje é o preço da paz de amanhã. Ou o controle financeiro é assumido agora, ou o sistema continuará moendo juventude, energia e saúde até que reste apenas arrependimento. O diagnóstico está dado. A cura é amarga e exige disciplina. A pergunta final é simples. Existe coragem suficiente para parar de se sabotar, ou a decisão será continuar vivendo como um escravo orgulhoso da própria mediocridade? A escolha, como sempre, pertence a quem está ouvindo. Mas vale lembrar de uma coisa: o dia 20 do próximo mês está chegando e ele nunca tem pena de quem escolhe a facilidade em vez da liberdade.